Imagine a pequena Nazaré, uma aldeia simples e pacata sob o céu azul da Galileia. Maria, uma jovem mulher de fé e coração puro, vivia ali, imersa na rotina de seu tempo, nos afazeres domésticos e na profunda devoção a Deus. Seus dias eram marcados pela tranquilidade, pela esperança de um futuro ao lado de José, seu prometido, e pela força dos laços familiares e comunitários. Contudo, essa serenidade estava prestes a ser tocada por um evento extraordinário, um chamado divino que mudaria para sempre o curso de sua vida e da história da humanidade. Assim como muitas vezes somos surpreendidos por notícias inesperadas ou desafios que alteram nossos planos, Maria, em sua humildade, estava prestes a receber uma visita celestial que a colocaria no centro de um mistério sublime. Subitamente, a paz do lar de Maria é interrompida pela aparição gloriosa do anjo Gabriel. Imagine a surpresa, o temor reverente que invade o coração da jovem diante da presença luminosa e da voz celestial que ecoa no ambiente. O anjo traz consigo uma mensagem que transcende a compreensão humana, um anúncio divino que a elege para um papel único e fundamental: conceber e dar à luz o Filho do Altíssimo. Maria, em sua humildade e consciência de sua condição, questiona o anjo, buscando entender como algo tão grandioso poderia acontecer. Essa mesma sensação de incredulidade e questionamento pode nos assaltar quando nos deparamos com situações que parecem impossíveis ou que desafiam nossa lógica, assim como Maria se sentiu naquele momento. Diante da explicação do anjo sobre a obra do Espírito Santo, Maria pronuncia um sim que ecoaria através dos séculos. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa resposta, permeada de fé e entrega, demonstra uma coragem e confiança inabaláveis no plano divino, mesmo diante do desconhecido e das possíveis dificuldades que essa escolha poderia trazer. Assim como Maria se entregou à vontade de Deus, muitas vezes somos chamados a confiar em caminhos que não compreendemos totalmente, a dar passos de fé, mesmo quando o futuro parece incerto. A aceitação de Maria é um exemplo poderoso de como a confiança pode nos guiar através dos momentos mais desafiadores da vida. Após a partida do anjo, Maria se encontra imersa em um turbilhão de emoções. A alegria da promessa divina se mistura à apreensão diante do desconhecido e dos desafios que certamente viriam. Como contar a José? Como explicar o inexplicável à sua comunidade? Em momentos assim, sentimos o peso das decisões importantes, o medo do julgamento alheio e a incerteza do caminho a seguir. Maria, apesar de sua fé inabalável, era humana e certamente experimentou essa angústia, buscando força em sua profunda conexão com Deus para enfrentar o que estava por vir. Movida pela fé e pela urgência de compartilhar a bênção recebida, Maria decide visitar sua prima Isabel, que também havia concebido um filho em idade avançada, um milagre anunciado pelo mesmo anjo. A jornada até a Judéia, através de colinas e vales, representa a disposição de Maria em ir ao encontro de quem precisava de apoio e compartilhar a alegria da intervenção divina em suas vidas. Quantas vezes também somos impulsionados a buscar aqueles que compartilham nossas experiências, nossos desafios ou nossas alegrias, encontrando conforto e encorajamento na comunhão e na partilha. O encontro entre Maria e Isabel é um exemplo luminoso de como a fé compartilhada fortalece e inspira. Ao chegar à casa de Isabel e saudá-la, um evento extraordinário acontece. O bebê João Batista, ainda no ventre de sua mãe, exulta de alegria ao reconhecer a presença do Messias em Maria. Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama Maria, bendita entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre.
Esse momento de reconhecimento mútuo e de profunda conexão espiritual entre as duas mulheres é um testemunho da obra de Deus em suas vidas. Assim como Isabel reconheceu a graça em Maria, podemos aprender a reconhecer e celebrar as manifestações divinas e o bem na vida daqueles que nos cercam, fortalecendo os laços de fé e comunidade. A estadia de Maria na casa de Isabel se estende por cerca de 3 meses, um período de profunda comunhão e fortalecimento espiritual para ambas. Imagine essas duas mulheres, unidas por um milagre em suas vidas, compartilhando suas experiências, suas alegrias e suas expectativas. Isabel, com sua sabedoria e experiência, certamente ofereceu apoio e encorajamento à jovem Maria, ajudando-a a compreender a magnitude do chamado que havia recebido e a se preparar para os desafios que inevitavelmente surgiriam. Da mesma forma, em nossas vidas, encontrar pessoas que compreendem nossos momentos, que compartilham nossos valores e que nos oferecem apoio incondicional é um bálsamo para a alma e uma fonte de força para seguirmos adiante, especialmente quando enfrentamos situações que nos parecem maiores do que nós. A relação entre Maria e Isabel nos ensina sobre a importância da empatia e do apoio mútuo na jornada da vida. Chega o momento da despedida e Maria retorna para Nazaré, levando consigo a certeza da promessa divina e a força do apoio de Isabel. No entanto, ao retornar para casa, ela se depara com o desafio de contar a José sobre sua gravidez. Imagine a angústia de Maria ao ter que revelar algo tão extraordinário e potencialmente incompreensível para seu amado. José, um homem justo e bondoso, mas também preso às convenções sociais de sua época, certamente experimentou uma profunda crise ao se deparar com essa notícia inesperada. Assim como Maria enfrentou a delicada situação de comunicar algo que poderia gerar dúvidas e até mesmo rejeição, muitas vezes nos encontramos em momentos onde precisamos compartilhar verdades difíceis ou que podem abalar as expectativas daqueles que nos são próximos, exigindo de nós sensibilidade, coragem e confiança no amor e na compreensão. A reação inicial de José é de profunda tristeza e conflito. Como um homem justo, ele não queria expor Maria à vergonha pública, mas também se sentia incapaz de compreender a origem daquela gravidez. Em um momento de dor e incerteza, ele decide secretamente romper o noivado, buscando uma solução que protegesse a honra de Maria. Essa reação de José reflete a complexidade das relações humanas, onde a honra, a justiça e o amor muitas vezes se encontram em conflito. Quantas vezes também nos vemos diante de situações onde as expectativas sociais e nossos próprios valores entram em choque, exigindo decisões difíceis e ponderadas, buscando sempre o caminho que cause o menor dano possível aos envolvidos. A luta interna de José é um lembrete de que mesmo as pessoas de bom coração podem enfrentar dilemas dolorosos. Mas o plano de José é interrompido por uma intervenção divina. Em um sonho, um anjo do Senhor aparece a ele, revelando a verdade sobre a concepção de Maria, que ela concebeu pelo poder do Espírito Santo e que o filho que ela carregava era o Salvador prometido. O anjo o instrui a não temer em receber Maria como sua esposa e a dar ao menino o nome de Jesus, pois ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Esse sonho transforma a angústia de José em fé e obediência. Assim como José recebeu uma revelação que mudou completamente sua perspectiva, muitas vezes em nossas vidas somos surpreendidos por insights, por sinais ou por uma nova compreensão que nos permite enxergar as situações sob uma luz diferente, dissipando dúvidas e nos guiando para o caminho certo. A disposição de José em ouvir e aceitar a mensagem divina é um exemplo de humildade e fé. Desperto do sonho, José demonstra uma fé e obediência notáveis.
ele acolhe Maria como sua esposa, aceitando o mistério da encarnação e o papel que lhe cabia naquele plano divino. A decisão de José de permanecer ao lado de Maria, apesar das dúvidas iniciais e do julgamento social que poderiam enfrentar, é um testemunho de seu caráter justo e de seu amor profundo. Assim como José escolheu confiar e apoiar Maria em uma situação extraordinária, somos frequentemente chamados a exercer a empatia e a oferecer nosso apoio àqueles que enfrentam circunstâncias incomuns ou desafiadoras, mesmo quando não compreendemos completamente o que está acontecendo. A atitude de José nos ensina sobre a importância da lealdade e do amor incondicional nas relações humanas. Algum tempo depois, um decreto do imperador César Augusto ordena que todos os habitantes do Império Romano retornem às suas cidades natais para fins de recenseamento. José, pertencente à casa de Davi, precisa viajar com Maria, já em avançado estado de gravidez, de Nazaré para Belém. Imagine a dificuldade dessa jornada para uma mulher nas condições de Maria, percorrendo longos caminhos, enfrentando o cansaço e as limitações físicas. Essa viagem nos lembra dos desafios e das dificuldades que muitas vezes enfrentamos em nossas próprias jornadas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, e da força que precisamos encontrar para perseverar, especialmente quando estamos carregando pesos significativos em nossas vidas. A perseverança de Maria e José em face dessa exigência imperial é um exemplo de como a fé e o compromisso podem nos impulsionar através das adversidades. Após dias de viagem exaustiva, José e Maria finalmente chegam a Belém. A cidade, repleta de pessoas que também vieram para o recenseamento, encontra-se superlotada. Imagine a apreensão de Maria ao sentir que o momento do parto se aproximava e a frustração de José ao procurar sem sucesso um lugar adequado para que sua esposa pudesse dar à luz. Essa busca desesperada por um abrigo nos lembra de momentos em nossas vidas em que nos sentimos desamparados, buscando ajuda em meio a circunstâncias difíceis e encontrando portas fechadas. A experiência de Maria e José em Belém ressoa com a realidade de tantas pessoas que enfrentam a falta de recursos e a dificuldade de encontrar acolhimento em momentos de vulnerabilidade. Finalmente, sem encontrar hospedagem em nenhum lugar, José e Maria são forçados a procurar abrigo em um humilde estábulo, um lugar geralmente destinado aos animais. Imagine a simplicidade e a rusticidade daquele ambiente, tão diferente do que seria esperado para o nascimento do Messias. No entanto, naquele lugar improvável, envolto em palha e no calor dos animais, Maria dá à luz seu filho primogênito, Jesus. Esse cenário humilde e inesperado nos ensina que a grandeza muitas vezes se manifesta nos lugares mais simples e que a verdadeira essência não reside no luxo ou na ostentação. O nascimento de Jesus em um estábulo é um lembrete poderoso de que o valor e a importância podem ser encontrados nas situações mais humildes de nossas vidas. Naquela noite escura e fria, em um lugar improvável, o Filho de Deus nasce. Maria, a jovem mulher que aceitou o chamado divino com fé e coragem, torna-se a mãe do Salvador. Seu amor e cuidado materno envolvem o menino Jesus desde os primeiros momentos de sua vida terrena. Mesmo em meio à simplicidade e à falta de conforto, a alegria do nascimento e a profunda conexão entre mãe e filho preenchem o ambiente. Assim como Maria experimentou a alegria da maternidade em circunstâncias humildes, muitas vezes encontramos momentos de profunda felicidade e significado em meio aos desafios e às limitações de nossa própria jornada. A maternidade de Maria, marcada pela fé e pelo amor,
ressoa com a experiência de tantas mães que encontram força e alegria no cuidado de seus filhos, independentemente das circunstâncias. Nos dias que se seguem ao nascimento de Jesus, Maria experimenta a alegria e o deslumbramento de ser mãe. Ela o alimenta, o acalma e o observa com um amor que transcende qualquer descrição. Mesmo em um ambiente tão simples, a presença do menino Jesus irradia uma paz e uma esperança que tocam o coração de Maria e de José. Assim como Maria se maravilhou com seu filho recém-nascido, muitas vezes somos tomados por um sentimento de admiração e gratidão diante da beleza e da fragilidade da vida, especialmente nos momentos de nascimento ou de novos começos. A experiência de Maria nos lembra da pureza e da inocência que chegam ao mundo e da responsabilidade de acolher e proteger essas novas vidas com amor e cuidado. Logo, a notícia do nascimento do Messias se espalha e visitantes inesperados começam a chegar ao humilde estábulo. Primeiro, os pastores, homens simples do campo, guiados por uma visão celestial e um coro de anjos, vêm adorar o recém-nascido. Imagine a surpresa e a humildade de Maria e José ao receberem esses primeiros adoradores, testemunhas da glória divina manifestada em seu filho. A visita dos pastores nos lembra que a mensagem de esperança e salvação é para todos, independentemente de sua posição social ou de sua origem. A fé simples e sincera dos pastores é um exemplo inspirador de como reconhecer e acolher a presença de Deus em nossas vidas. Depois dos pastores, chegam os magos do Oriente, homens sábios que estudavam as estrelas e reconheceram o sinal do nascimento do Rei dos Judeus. Eles viajam longas distâncias, guiados por uma estrela brilhante, trazendo presentes preciosos: ouro, incenso e mirra. A chegada dos magos demonstra que o reconhecimento de Jesus transcende fronteiras e culturas, alcançando aqueles que buscam a verdade com diligência e sabedoria. A generosidade dos magos ao oferecer seus valiosos presentes é um exemplo de como podemos honrar e reconhecer a presença divina em nossas vidas através de nossos próprios dons e ofertas. A fé dos magos, baseada na observação e na busca, nos inspira a permanecer abertos aos sinais de Deus no mundo ao nosso redor. A visita dos magos traz consigo não apenas presentes, mas também uma sombra de perigo. O rei Herodes, ao ouvir falar do nascimento do Rei dos Judeus, sente-se ameaçado e trama para encontrar e matar o menino. Um anjo adverte José em um sonho, instruindo-o a fugir para o Egito com Maria e Jesus, a fim de escapar da perseguição de Herodes. Imagine o medo e a urgência daquela fuga noturna, deixando para trás sua humilde casa e buscando refúgio em uma terra estrangeira. Essa experiência de Maria e José nos lembra dos momentos em que somos forçados a enfrentar perigos inesperados e a buscar segurança em lugares desconhecidos, confiando na proteção divina para nos guiar através das dificuldades. A coragem e a prontidão de Maria e José em obedecer à advertência do anjo são um exemplo de fé ativa diante da adversidade. A jornada para o Egito é longa e desafiadora. Maria, ainda se recuperando do parto, enfrenta as dificuldades de viajar por terras desconhecidas, com um bebê nos braços e a constante ameaça da perseguição de Herodes pairando sobre eles. No entanto, em meio às dificuldades, o amor e a proteção mútua entre Maria e José se fortalecem, e a fé em Deus os sustenta. Essa fuga para o Egito nos lembra dos momentos em que somos chamados a perseverar em meio às provações, confiando na força do amor familiar e na esperança de um futuro melhor. A resiliência de Maria durante essa jornada é um testemunho da força interior que muitas vezes descobrimos em nós mesmos quando enfrentamos desafios inesperados. No Egito, Maria e José encontram refúgio e permanecem até a morte de Herodes.
Durante esse tempo, Maria cuida de Jesus, vendo-o crescer em um ambiente estrangeiro, longe de sua terra natal. Imagine os desafios de criar um filho em uma cultura diferente, aprendendo novos costumes e línguas, enquanto carregam a responsabilidade de proteger o Messias prometido. Essa experiência de Maria como imigrante nos conecta com a realidade de tantas famílias que buscam segurança e uma nova vida em terras estranhas, enfrentando a adaptação e a saudade de seu lar. A dedicação de Maria em proteger e criar. Jesus no Egito é um exemplo de amor materno incondicional e de compromisso com o plano divino, mesmo em circunstâncias adversas. Com a notícia da morte de Herodes, o anjo novamente aparece a José em sonho, instruindo-o a retornar à terra de Israel. Assim, Maria e José empreendem a viagem de volta para sua pátria, levando consigo Jesus, agora já uma criança. Imagine a alegria e o alívio de Maria ao retornar à sua terra, reencontrar seus costumes e sua comunidade depois de um período de exílio em um lugar estranho. Esse retorno nos lembra da importância de nossas raízes e do conforto de estar em nosso lar, especialmente após períodos de dificuldade e deslocamento. A experiência de Maria ao retornar para Nazaré com seu filho é um exemplo de esperança renovada e da alegria de superar as adversidades e encontrar a paz no lugar a que pertencemos. De volta a Nazaré, Maria dedica-se a criar Jesus em um lar simples e amoroso, ensinando-lhe as tradições de seu povo e nutrindo sua fé. Ela observa com atenção o crescimento de seu filho, maravilhando-se com sua sabedoria precoce e sua profunda conexão com Deus. Imagine a alegria de Maria ao testemunhar o desenvolvimento de Jesus, desde os primeiros passos até suas primeiras palavras e perguntas sobre o mundo. Essa experiência de Maria como mãe nos conecta com a beleza e a responsabilidade de criar nossos filhos, acompanhando seu crescimento e guiando-os no caminho da fé e dos valores. O amor e a dedicação de Maria na educação de Jesus são um exemplo do papel fundamental da família na formação do caráter e na transmissão da fé às novas gerações. À medida que Jesus cresce, Maria o acompanha em sua jornada, testemunhando seus milagres, ouvindo seus ensinamentos e apoiando seu ministério. Ela está presente em momentos cruciais, como nas bodas de Caná, onde Jesus realiza seu primeiro milagre a pedido dela, e em outros momentos de grande significado em sua vida pública. Imagine o orgulho e a admiração de Maria ao ver seu filho manifestar o poder divino e tocar a vida de tantas pessoas. Essa experiência de Maria como mãe de Jesus nos lembra do vínculo especial entre pais e filhos e do apoio incondicional que oferecemos àqueles que amamos, mesmo quando trilham caminhos que não compreendemos totalmente. A fé de Maria no ministério de Jesus é um exemplo de como o amor materno pode nos impulsionar a acreditar no potencial de nossos filhos e a apoiá-los em sua missão de vida. Contudo, a jornada de Jesus se encaminha para o seu momento mais desafiador. Maria acompanha de perto a crescente oposição e hostilidade contra seu filho, vendo a incompreensão e a rejeição daqueles que deveriam reconhecê-lo. Imagine a dor no coração de Maria ao presenciar a crescente ameaça à vida de Jesus, sentindo a angústia de uma mãe diante do perigo iminente que seu filho enfrenta. Essa experiência de Maria nos conecta com o sofrimento que muitas vezes experimentamos ao ver entes queridos passando por dificuldades e injustiças, sentindo-nos impotentes diante da situação. A fé inabalável de Maria é posta à prova enquanto ela enfrenta a perspectiva da perda de seu filho. Chega então o momento crucial da paixão. Maria acompanha Jesus em seus últimos momentos, desde a agonia no Getsêmani até a cruel crucificação no Calvário. Imagine o sofrimento indizível de Maria ao ver seu filho,
inocente, ser traído, humilhado, torturado e pregado em uma cruz. A dor de perder um filho é inimaginável, e Maria experimenta essa dor na sua forma mais intensa. Nesse momento de escuridão e desespero, a fé de Maria é profundamente abalada, mas não destruída. Assim como Maria enfrentou a maior dor que uma mãe pode suportar, muitas vezes somos confrontados com perdas e sofrimentos que nos parecem insuportáveis, testando os limites de nossa fé e de nossa capacidade de suportar a dor. Mas a história não termina na cruz. Após o sábado, Maria Madalena e outras mulheres vão ao túmulo e encontram no vazio. A notícia da ressurreição de Jesus se espalha, trazendo consigo uma onda de alegria e esperança que transforma o luto em celebração. Embora as Escrituras não detalhem o primeiro encontro de Maria, mãe de Jesus, com seu filho ressuscitado, podemos imaginar a alegria indizível e o alívio que ela deve ter sentido ao vê-lo vivo novamente, a morte vencida. A ressurreição de Jesus é o coração da Páscoa, um símbolo de esperança e de renovação para toda a humanidade. Assim como Maria experimentou a dor da perda e a alegria da ressurreição, a Páscoa nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança de um novo começo e de uma vida plena sempre existe. A fé de Maria, provada no fogo do sofrimento, é recompensada com a visão da vitória sobre a morte. A fé de Maria, que a sustentou desde o anúncio do anjo até a ressurreição de seu filho, é um exemplo inspirador para todos nós. Ela enfrentou o desconhecido com coragem, suportou a dor da perda com esperança e testemunhou a alegria da vitória sobre a morte. A história de Maria na Páscoa nos ensina sobre a importância da fé em meio às incertezas da vida, da perseverança diante do sofrimento e da esperança que a ressurreição nos oferece. Assim como Maria encontrou força em sua fé, podemos também buscar essa mesma força em nossos momentos de dificuldade, confiando que, assim como a morte não teve a palavra final para Jesus, também não terá para aqueles que creem. Ao refletirmos sobre a jornada de Maria na Páscoa, desde a Anunciação até a ressurreição, podemos nos identificar com suas diversas emoções: a surpresa, o medo, a fé, a dor e, finalmente, a alegria triunfante. Assim como Maria vivenciou uma montanha-russa de sentimentos, também nós passamos por momentos de alegria e tristeza, de esperança e desespero. A história de Maria nos lembra que, mesmo nos vales mais profundos de nosso sofrimento, a promessa de um novo começo e de uma vida plena permanece viva. A Páscoa, através da experiência de Maria, nos convida a depositar nossa fé na esperança da ressurreição e na certeza de que o amor e a vida sempre triunfarão sobre a morte e o sofrimento. Que a história de Maria nesta Páscoa nos inspire a viver com fé inabalável, a enfrentar os desafios com coragem e a abraçar a esperança da ressurreição em todas as áreas de nossas vidas. Assim como Maria, que disse sim ao chamado de Deus e perseverou até o fim, possamos também nós responder com fé aos propósitos divinos em nossas vidas e encontrar a alegria e a paz que vem da certeza da vitória final sobre a escuridão. Que esta Páscoa seja um tempo de renovação da nossa fé e da nossa esperança, seguindo o exemplo daquela que é verdadeiramente bendita entre as mulheres, a mãe de nosso Salvador. A figura de Maria na Páscoa transcende o papel de mãe sofredora. Ela se revela como um exemplo de fé resiliente e esperança inabalável. Desde o momento em que aceitou o anúncio do anjo, Maria demonstrou uma confiança profunda no plano divino, mesmo quando este a levou por caminhos de incerteza e dor. Sua presença constante ao lado de Jesus, desde os momentos de alegria até a agonia da cruz, revela uma lealdade e um amor que persistem mesmo diante da maior das provações.
Ao contemplarmos a história de Maria na Semana Santa e na Páscoa, somos convidados a refletir sobre nossa própria capacidade de manter a fé em meio às dificuldades e de encontrar esperança mesmo nos momentos mais sombrios. A experiência de Maria na Páscoa também nos ensina sobre a transformação da dor em alegria. Ela vivenciou a agonia da crucificação, a escuridão da perda e a incerteza do futuro. No entanto, sua fé foi recompensada com a visão do Filho ressuscitado, transformando seu luto em uma alegria indizível. Essa jornada de Maria reflete a própria essência da Páscoa, a passagem da morte para a vida, do sofrimento para a alegria, da desesperança para a esperança. Ao meditarmos sobre a dor de Maria e sua subsequente alegria, somos lembrados de que mesmo nas situações mais difíceis, a possibilidade de renovação e de um novo começo sempre existe, ancorada na promessa da ressurreição. Em última análise, a história de Maria na Páscoa é uma história de amor materno incondicional, de fé inabalável e de esperança que triunfa sobre a dor e a morte. Ela nos convida a contemplar a profundidade do sacrifício de seu filho e a magnitude da vitória da ressurreição através de uma perspectiva humana e profundamente tocante. Ao nos conectarmos com as emoções de Maria, podemos compreender de forma mais íntima o significado da Páscoa e a promessa de vida eterna que ela representa. Que a força e a fé de Maria nos inspirem a enfrentar nossas próprias jornadas com coragem e esperança, confiando no amor redentor que se manifestou na cruz e triunfou na ressurreição. O propósito de Deus na vida de Maria transcendeu em muito o simples ato de dar à luz o Salvador. Ela foi escolhida não apenas por sua pureza, mas por sua fé inabalável e sua disposição em se entregar completamente ao plano divino, mesmo sem compreendê-lo totalmente. Maria personifica a humildade diante da grandeza de Deus, a coragem de enfrentar o desconhecido e a perseverança no meio do sofrimento. Sua jornada, marcada pela anunciação, pelo nascimento humilde, pela fuga, pela perda dolorosa e pela alegria da ressurreição, revela o amor redentor de Deus e a promessa de esperança para toda a humanidade. Através de seu sim, Maria se tornou um elo essencial entre o céu e a terra, permitindo que o Filho de Deus viesse ao mundo para nos oferecer a salvação e a vida eterna, celebrada plenamente na Páscoa. Seu legado como mãe de Jesus e como mulher de fé continua a inspirar gerações, mostrando que a entrega a Deus pode transformar vidas e mudar o curso da história. Pai Celestial, neste tempo de Páscoa, lembramos com profunda gratidão o sim, corajoso e fiel de Maria, que permitiu a vinda de teu Filho ao mundo. Assim como ela confiou em teu plano, mesmo diante da incompreensão e da dor, ajuda-nos a fortalecer nossa fé e a entregar nossas vidas em tuas mãos. Que possamos aprender com sua perseverança diante do sofrimento e sua alegria na ressurreição, para que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, possamos encontrar a esperança e a paz que vem de ti. Amém. Se você foi tocado pela história de fé e esperança de Maria nesta Páscoa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e deixe um comentário dizendo o que mais te impactou nesta história. Sua interação é muito importante para nós.